Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, o idealizador da mídia digital Partilha Franciscana, leigo professo na Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos dar continuidade ao testemunho, aos relatos de santos, bem-aventurados, beatos, servos de Deus na Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos falar de São Benedito José Labré, peregrino leigo da Terceira Ordem, nasceu em 1748 e faleceu em 1783. Canonizado no dia 8 de dezembro de 1881 por Leão XIII. O Cigano de Cristo, este também é seu apelido, que demonstra claramente o que foram os 35 anos de vida de Bento José Labré. 13 deles caminhando e evangelizando pelas famosas e seculares estradas de Roma. Aliás, o antigo ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Roma continua sendo assim para todos os cristãos. Entretanto, principalmente no século XVII, em qualquer um deles era possível cruzar com o peregrino Bento José e nele encontrar o caminho que levava a Deus. Ele era francês, nasceu em Améthes, próximo, Arras, no dia 27 de março de 1748. O mais velho dos 15 filhos de um casal de agricultores pobres, frequentou a modesta escola local, mas aprendeu latim com o tio materno. Ainda muito jovem, quis tornar-se monge trapista, mas não conseguiu o consentimento dos pais. Com 18 anos, pediu ingresso no convento trapista de Santa Algegonda, mas os monges não aprovaram sua entrada. Percorreu a pé, então, centenas de quilômetros até Normândia, debaixo de um inverno extremamente rigoroso, onde pediu admissão no convento cisterciense de Montagny. Também foi recusado ali, tentando ainda a entrada nos cartuchos e com o mesmo resultado. Foi então que, com 22 anos, tomou a decisão mais séria de sua vida. Seu mosteiro, já que não encontrava guarida em nenhum outro, seria as estradas de Roma. No embornal de peregrino, carregava apenas o Novo Testamento, um breviário, além de um terço na mão durante a noite. Dormia nas ruínas do Coliseu e de dia percorria as estradas, peregrinando nos lugares sagrados e evangelizando sem pedir esmola. Quando recebia a caridade alheia, mesmo sem pedir, ainda dividia o que ganhava com os pobres. Isso lhe valeu certa vez algumas pancadas de um certo cidadão que encarou sua atitude como um insulto. Na maior parte dos dias, comia um pedaço de pão e erva colhidas no caminho. Os maltratos do cotidiano, ou seja, a maneira insatisfatória de higiene e que se submetera durante muitos anos, e as penitências que se auto-impuseram, acabaram por causar o seu fim. Um dia, ainda muito jovem, seu corpo foi encontrado nos fundos da casa de um amigo, arquiteto, perto da igreja de Santa Maria dos Montes. Houve uma grande aglomeração de populares que admiravam e até veneravam o singelo peregrino. Bento José acabou sendo sepultado ali mesmo, próximo daquela igreja, local que logo passou a ser procurado pelos devotos e peregrinos,
imediatamente tornou-se palco de muitas graças e prodígio por intercessão daqueles que em vida percorreu o caminho de santidade. O Papa Leão XIII canonizou São Bento José Labré em 1881, determinando a sua festa para o dia 16 de abril, data de sua morte, do ano de 1783. A história desse irmão franciscano, que no decorrer veste as vestes de terceiro franciscano, se torna um professo, conta a história de uma pessoa que nasceu e se dedicou à vida religiosa, mesmo não sendo acolhido por nenhuma ordem. Mas se você vê pelo seu testemunho de vida que ele tinha uma vocação religiosa e quem sabe até sacerdotal, mas não foi acolhido, não foi percebido essa vocação nessa pessoa, que é o São Benedito José Labré. Talvez existam inúmeras razões para isso. Talvez ele tinha alguma dificuldade, alguma enfermidade que não é relatada em suas biografias, mas talvez alguma coisa o impedia de entrar. E é uma situação muito interessante que às vezes as pessoas sentem vontade para ser religiosa, sentem vontade, sentem o chamado para ser padre, mas não consegue, né? Ninguém entende os desígnios de Deus. Mas nada impede de você viver a santidade. Nada impede de você viver o seu chamado, na medida do possível, diante das situações e dos contextos. A manifestação de Deus vai acontecer de qualquer forma. E talvez a manifestação correta, plena de Deus, tinha que ser daquela forma. Às vezes a gente não compreende o desígnio de Deus em nossas vidas. A vocação dele era ser esse peregrino. Por mais que ele tivesse esse dom para uma vida religiosa, ele viveu, como fala nos relatos, essa vida religiosa nessa missão de ser peregrino. Ali nos arredores de Roma, morando nas ruínas, vivendo da providência de Deus. Ele viveu de uma forma fidelíssima a sua vocação religiosa, mesmo não estando no mosteiro. Eu sou uma pessoa que também tentei, uma época atrás, entrar no convento. Tentei umas 3 vezes. Uma vez no mosteiro de espiritualidade beneditina e 2 vezes no convento dos franciscanos capuchinos, mas não deu certo. Talvez na primeira vez poderia ter dado certo, mas por ser muito jovem eu fiquei inseguro em me lançar. E a última vez eu já estava com a idade já bem avançada, tinha uns 35 anos, né? Mas acredito que não foi por motivo de idade, né? Os frades perceberam que talvez a minha vocação fosse outra. Eu me casei, eu tenho uma filha e hoje eu sou um frade, só que da ordem terceira franciscana. E na medida do possível vivo essa minha vocação com minhas orações, com meus serviços, na minha profissão, na minha família, em sociedade. Busco viver essa vocação. Então que a gente nunca se abale, desmotive, porque não conseguimos vivenciar no primeiro momento o nosso chamado. O nosso chamado, às vezes,
ele se torna de uma complexidade muito grande, que só com o decorrer do tempo, na perseverança, que vamos compreender verdadeiramente o desígnio de Deus no nosso chamado. Assim como foi com São Benedito José Labré, um verdadeiro santo, terceiro secular, que viveu tão bem sua vocação religiosa, que talvez muitos irmãos dentro de convento, dentro de mosteiro, não conseguiram viver. Ele conseguiu manifestar de uma forma tão profunda e verdadeira Cristo para os outros, do que às vezes você com a veste papal não consegue. Então, para viver verdadeiramente a vontade de Deus na nossa vida, não é com reconhecimento de pessoas ou de instituição, é mais se abrindo verdadeiramente para a vontade de Deus. Viver e respirar Deus em sua vida, para o próximo. E encontrar nesse próximo o Cristo sofredor, aonde você consegue se relacionar e amar verdadeiramente, através de um amor incondicional, na caridade, a esses irmãos e irmãs. Perseverar sempre e confiar verdadeiramente em Deus até o último momento de suas vidas. Paz e bem, São Francisco, rogai por nós.